Olá, tudo bem? O que é malacói? Malacói se refere à homossexualidade? Alguns dias atrás eu comecei a perceber aqui nos comentários do meu canal referências à palavra malacói. E eu fiquei intrigado com aquilo, porque malacói não é uma palavra conhecida. Um desses comentários tinha um link. Então eu soube, através desse link, da entrevista do Felipe Neto com o Marcos Feliciano. Tudo que eu assisti foi um vídeo de apenas 3 minutos, com o trecho da entrevista em que o Felipe Neto defende que a palavra malacói, do hebraico, segundo ele, queria dizer devasso e mais alguma coisa que eu não me lembro. O Felipe Neto foi infeliz ao tratar de um tema que ele não domina, ainda mais com alguém que conhece a Bíblia, talvez superficialmente, mas conhece há mais de 20 anos, como é o caso do Marcos Feliciano. Eu tenho um vídeo, que é o campeão de acessos no meu canal, um dos primeiros que eu gravei, em que eu trato exaustivamente do tema homossexualidade na Bíblia. Mas vamos falar especificamente dessa palavra que causou polêmica, malacói. Malacói é o plural de malakos, uma palavra grega, não hebraica, como disse o Felipe Neto. Uma palavra que quer dizer mole, macio, suave, delicado. A discussão do Felipe Neto com Marcos Feliciano se refere ao uso dessa palavra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Existem traduções diferentes para esta palavra. Podemos ver rapidamente em algumas diferentes bíblias. Aqui na tradução do padre José Raimundo Vidigal, ele traduz como homossexuais. Ele traduz a palavra malacói como homossexuais. Vamos ver na tradução de Huberto Roden. Roden traduz como luxuriosos. Aqui a tradução oficial da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Efeminados. Efeminados. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém. Para mim, uma das melhores traduções, acho que a melhor tradução é a Bíblia de Jerusalém. Depravados. A Bíblia de Jerusalém traduz como depravados. Enfim, são diversas as maneiras como os tradutores interpretam esta palavra malacói. Eu já falei sobre o significado real, o significado literal dessa palavra. Mole, macio, suave, delicado. Este é o sentido original da palavra. Se você consultar um dicionário do Novo Testamento, você vai encontrar, além desse sentido literal, original, o sentido de efeminado, homossexual. Vamos consultar rapidamente aqui o Loinida. Aqui, uma das respostas, tem 2 respostas a essa palavra nesse dicionário. Primeiro delas, relativo a ser suave ao tato. Suave, delicado, luxuoso. Vamos buscar agora o segundo significado. Aqui. O homem que é o parceiro passivo numa relação homossexual. Homossexual. E aí uma explicação. Para um contexto com malakos, veja a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Assim como o grego, várias outras línguas dispõem de termos totalmente diferentes para o parceiro ativo e o parceiro passivo numa relação homossexual. Isso que diz esse dicionário, um dos mais conceituados. Acontece que quem elabora os dicionários de grego do Novo Testamento são pessoas religiosas. São cristãos tradicionais, conservadores. Por mais sérios que sejam esses tradutores, e eu tenho convicção que são pessoas sérias, eles se deixam levar pelas suas crenças. Em algum momento da história, eu não sei exatamente quando, para levantar isso seria necessária uma pesquisa muito longa, alguém viu nessa palavra malacói um contexto de homossexualidade, uma conotação de homossexualidade. E a partir daí essa conotação se cristalizou, se perpetuou. Por quê? Porque quando nós vamos traduzir um texto do Novo Testamento, nós encontramos eventualmente algumas palavras mais difíceis. Palavras que não têm um significado certo, muito definido. Então nós vamos atrás das fontes. No meu caso, em primeiro lugar, eu procuro sempre outras passagens do próprio Novo Testamento em que essa palavra aparece. Por se tratar de textos da mesma época, de lugares próximos, do mesmo contexto histórico-cultural, a tendência é que uma mesma palavra seja usada
em diferentes textos do Novo Testamento com sentido igual ou pelo menos semelhante. Mas isso é uma tendência. Não é sempre que isso acontece. A segunda fonte são textos gregos fora do Novo Testamento. Os apócrifos, os pais da igreja, Flávio Josefo, outros autores de língua grega da época ou os clássicos gregos. A terceira fonte são outras traduções. Sempre é bom conferir como os especialistas traduzem determinadas palavras. O inconveniente disso é que os tradutores, em sua maioria, têm mais ou menos a mesma visão a respeito da Bíblia. É quase inevitável para todos eles se basear na opinião dos tradutores antigos. A tradução de uma palavra como malakoi reflete um preconceito quase generalizado no ambiente cristão mais conservador. Se o tradutor acha que a homossexualidade é algo errado, e se um tradutor antes dele traduziu essa palavra com conotação de homossexualidade, ele não vai pensar duas vezes, vai traduzir como efeminado ou homossexual. Quais são as fontes de que nós podemos nos servir para traduzir essa palavra? Além dessa passagem em Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, essa palavra só aparece outras duas vezes no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 11, versículo 8, e em Lucas, capítulo 7, versículo 25. Essas duas passagens estão narrando o mesmo episódio, uma repetição. Trata-se de um comentário de Jesus sobre João Batista. Vamos ler apenas a passagem em Mateus, porque em Lucas ela se repete. Aqui, Mateus capítulo 11, versículo 8. Jesus está se reportando ao povo, falando a respeito de João Batista. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Jesus está se referindo aqui à roupa. João Batista se vestia com uma roupa feita de pelo de camelo, uma roupa muito grosseira. Jesus pergunta se eles esperavam que João Batista vestisse roupas finas, roupas delicadas. Delicadas aqui, ou finas, é a tradução da palavra grega malakoi. Então aqui tem esse sentido original de delicadeza, suavidade, tecido mole, tecido macio. Jesus evidentemente não está perguntando ao povo aqui se eles queriam, se eles esperavam que João Batista se vestisse de maneira efeminada. Então nós vemos que aqui malakos tem o sentido de suavidade, delicadeza. Por que então eles acham que Paulo está se referindo aos homossexuais? Existia uma palavra de uso comum na época para designar a homossexualidade, que é pederastia, uma palavra grega. Paulo era um homem culto que dominava a língua grega. Por que ele não usou essa palavra? Então nós vemos que dentro do Novo Testamento nós não encontramos outras passagens que abonem este sentido de homossexualidade. Consultar dicionários nós já vimos que não adianta muito. O que nos resta então é buscar outros textos em grego em que apareça essa palavra. Nós encontramos a palavra malakos em Eusébio de Cesareia, um pai da igreja que viveu no século III. Eusébio está se reportando às mulheres e recomenda a elas que não se tornem mulheres moles nem mães sentimentais. Nós vemos malakos traduzido como mole, no sentido de fraco de caráter, frágil, choramingona talvez. Nos clássicos gregos nós encontramos a palavra malakos em Péricles, Platão, Aristóteles, sempre com este mesmo sentido. Não tem nada a ver, não tem conotação nenhuma de homossexualidade. Há um texto de Dionísio de Halicarnasso, é um historiador contemporâneo de Jesus. Dionísio tem uma obra chamada Das Antiguidades Romanas. Ele narra aí grande parte da história antiga de Roma, desde do seu começo, dos seus primórdios, até, se não me engano, o ano 265 a.C. Nessa obra, ao se referir a Aristodemo, que era um tirano da época, Dionísio diz que Aristodemo era chamado pelos cidadãos de malakos, um apelido que com o tempo se tornou mais conhecido do que o seu próprio nome. Então escreve Dionísio, ou porque quando menino ele fosse afeminado, ou porque permitia que o tratassem como uma mulher.
Essa é a única referência em que talvez haja uma conotação de homossexualidade na palavra malakos. Talvez, porque temos que considerar que na época a mulher era vista como um ser inferior ao homem. A mulher era absolutamente submissa ao homem. Um homem de caráter fraco, então, o que hoje nós chamaríamos de cagão, poderia ser comparado a uma mulher. Ele se comportava como uma mulher, ou seja, permitia ser tratado de forma submissa como uma mulher. Mas mesmo que o tal do Aristodemo fosse gay, Malakos, nesse caso, era o apelido dele. É isso que o texto diz, que era um apelido. Não quer dizer de jeito nenhum que Malakos fosse sinônimo de homossexual. Não há como sustentar que a palavra Malakos ou Malakoi, no plural, se refira à homossexualidade. Muito provavelmente o texto de Paulo, nessa epístola aos Coríntios, se refira realmente ao homem devasso, ao homem fraco de caráter ou o malandro, o que aqui no sul nós chamaríamos de bagaceira. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado